Boa noite, galera. Boa noite. Vamos à nossa estreia do quadro Antes da Fama. Esperar o Instagram notificar todo mundo aí. Enquanto isso, eu vou procurar uma musiquinha aqui pra colocar. E aí, gente, como vocês estão nessa sexta-feira à noite? Em que estaríamos aí preparando para os bloquinhos de carnaval. Ai, gente, eu confesso que eu sinto falta, viu? Sinto falta mesmo. Porque eu adoro carnaval, gente. Então estou chateada de não termos carnaval esse ano. E aí, gente, como é que vocês estão? Esperar o Instagram notificar. Muito boa noite. Ó, a Carol já tá aí, a nossa convidada de hoje. Miss Lene. Já vou te chamar, Carol, só um minutinho. Boa noite, todo mundo. Pegou a água? Pegou água, Carol? Vai precisar, hein? Tem muita pergunta aqui pra você. Vamos lá. Gente, então, qual que é a ideia com relação a esse quadro Antes da Fama? Deixa eu colocar aqui o meu fone para vocês me ouvirem melhor. O áudio ficar mais limpo na gravação. Qual que é a promessa? Qual que é a ideia dessa live? Eu pensei em fazer esse quadro Antes da Fama para que eu possa conversar com diferentes profissionais da área, para que quem está começando, quem tem vontade de entrar... Isso aí, Carol! Quem tem vontade de entrar na área, quem quer começar, quem tá com medo, quem tá aí no comecinho, arriscando os primeiros passos, às vezes vê um profissional que já tá conhecido, né, que já tá bem sucedido, e não imagina como que foi esse caminho desse profissional lá atrás, no começo. Como que foi esse caminho até ele ser bem sucedido? Como foi esse caminho antes da fama? Né? Então eu acho que vai ser muito bacana, muito produtivo para quem deseja começar nessa área. E também para que o público, né, possa conhecer esses profissionais um pouco melhor, porque às vezes a gente fica vendo só o Instagram, né, e não vê um pouco dos bastidores, da pessoa que está ali por trás. Então, feito isso, vou pedir para vocês compartilharem essa live com todo mundo que vocês acreditam que faça sentido essa live, para quem vocês acham que vai ter interesse de assistir essa live, tá? E a nossa convidada de hoje é a Carol Barros, da Pet Lady. É uma pessoa muito querida e eu vou chamar ela aqui agora para ela mesma poder se apresentar. Mandei a solicitação aí, Carol. Vou melhorar minha câmera aqui. Tá bom. Boa noite, Karina. Ei, Carol. Ei, Lu, tudo bem? Tudo Tudo ótimo e certo? você? Tudo bem também, tudo tranquilo. Que bom. Triste, né? Que esse ano não teremos carnaval, não temos aí pelo menos assim, um feriado mais tradicional, né, Lu? Assim, a É, gente vai ficar em casa, tem que fazer de outro jeito. é uma adaptação, né? Espero que esse seja o último ano que a gente precisa passar por isso. Ai, Espero tomara, que. Lu. Nossa, saudade de uma aglomeração. Ei, Karina, boa noite. Que bom que você tá aqui também. Tô vendo aqui Boa ela noite a dando todo boa noite. mundo. Então, Carol, se apresenta para o pessoal. Eu já te conheço, mas muitas pessoas aqui podem não te conhecer. Então, se apresenta aí para a galera. Eu sou a Carol Barros, eu sou pet sitter, trabalho um pouco agora com comportamento, estou começando, mas toda a minha parte de trabalho é com comportamento e bem-estar animal de pets, de cães, gatos e outras espécies pets. Hoje eu tenho um podcast também, que é o Pet Lady no Ar, e tenho um canal no YouTube, que é o The Pet Lady, tudo falando sobre bem-estar dos bichinhos. Eu conheço o podcast, conheço o canal no YouTube, é bem bacana.
Já Gente, teve pra lá no quem podcast, né, Lu? Já já tem que tive lá no voltar, podcast inclusive. também, precisamos marcar. Exatamente. Para quem veio do perfil da Carol, meu nome é Luiz Uira, sou aqui da Seu Pet Bem, trabalho nessa área também como pet sitter, como dog walker e tenho uma hospedagem para gatinhos desde 2016. O tempo está passando, eu estou começando a perder as contas, desde 2016. E a Carol está estreando aqui esse quadro que eu inventei, Diante da Fama. Espero que vocês gostem. Carol, sinto muito, mas você é Não, a eu tô, cobaia. assim, tô me achando, porque se o quadro se chama Antes da Fama, significa que agora eu estou na fama. Então eu tô, tipo, Isso me aí. achando, Lu. Tô assim, nossa, eu tô muito foda já. Mas por outro lado, você é a cobaia, hein? Então tenho perguntas. Tô Se certo. prepare. Ótimo, ótimo. Eu tô super aberta aí a qualquer questionamento. Que bom, assim que é bom. Tá vendo? Por isso que eu te chamei para começar. Então, vamos lá. A Pet Lady, a Carol Barros, quem ela era Eu. antes de entrar na área pet? Ai, Lu, ótima pergunta, porque a minha área de formação acadêmica é completamente diferente. Assim. Eu sou formada pela PUC Minas em Relações Internacionais e, para surpresa de muitos, eu sou mestre em Política Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso eu também não sabia. Como assim? Só que eu formei, fiz o mestrado, defendi a dissertação, e aí eu voltei para Belo Horizonte e eu comecei a trabalhar no governo do estado, eu trabalhava lá na cidade administrativa. E assim, Lu, não é que era um trabalho ruim, mas eu não era feliz. Eu não era feliz, assim, eu demorei para descobrir o que não me fazia feliz. E eu fui descobrindo, assim, eu não gosto de trabalhar em ambiente fechado, eu não gosto de ter horário, eu tenho, assim, eu gosto de ter essa liberdade que hoje a gente tem de montar uma rotina que seja mais interessante pra gente mesmo, né? Eu não gosto de trabalhar para outras pessoas, eu gosto de trabalhar para mim. Então, foi uma descoberta, assim, isso foi em 2015. E aí eu tava compartilhando, assim, eu tava trabalhando no estado e comecei a fazer trabalho de pet sitter. Eu comecei com a The Pet Lady, eu fazia esse atendimento depois do expediente, final de semana, feriado e tal. E aí chegou num ponto que pra mim não tava dando mais, assim, que não tava legal. E aí eu saí. Eu saí, assim. É lógico que isso passa por uma questão grande de um privilégio, assim, que na época eu ainda morava na casa dos meus pais, eu tinha essa Uhum. possibilidade de sair de um trabalho para apostar em outro, né, nessa transição. Mas foi basicamente assim. E não me arrependo nada, assim, nada, porque sou muito mais feliz, muito mais completa, muito mais assim, realizada com opção de né, trabalhar com animais e tudo. E eu acho que eu fiz um caminho muito similar com o que você fez também, de começar a fazer curso, de pesquisar, estudar, e vai fazer curso, faz workshop, assiste palestra. Então, assim, no começo eu fiz um monte de coisa e foi ótimo, até para conhecer as pessoas, ver quem estava no meio, quem estava trabalhando ali e tudo. E foi mais ou menos assim que começou. Foi assim que a The Pet Lady surgiu. Agora me conta uma coisa, como que você descobriu essa área? Se você estava numa área Então, tão diferente, como você foi cair de paraquedas nisso? foi o seguinte, quando eu adotei meu primeiro gato, Delvinho, eu nunca tinha tido gato. E eu fui, assim, eu sempre fui muito caxiona. Então, quando eu adotei ele, eu pesquisei muito, eu lia muito site. Na época, isso foi em 2010, tinha muito ainda fórum na internet, entrava em vários fóruns, né, pesquisando coisa de gato, qual que era a melhor areia, como fazer e tudo, né? E aí eu conheci uma pet sitter de São Paulo, a Luísa. Luísa também igual a você, tia Lu. E ela tinha um blog que ela falava muita coisa de bem-estar felino, de
como lida com gatinho e tudo. Eu li muita coisa dela e ela é pet sitter. E aí eu descobri que existia isso. Porque, na verdade, não era nenhuma coisa que passava muito na minha cabeça, porque toda vez que a gente viajava, eu morava com a minha mãe ainda, toda vez que a gente viajava, a minha tia, que gosta muito deles e tudo, ia lá cuidava deles. Então era uma coisa que eu não pensava, assim, que poderia ser um trabalho. E aí eu vi o trabalho da Luísa e eu falava, gente, isso é muito legal. Isso é muito legal que ela faz e tudo. E aí, quando eu já estava bem satisfeita com a minha carreira, né, com a minha vida profissional, né, que eu tinha, eu comecei a considerar que poderia ser um trabalho que eu gostaria de fazer, assim. E aí fui pesquisar e tudo. E aí eu expandi um pouco mais para trabalhar com cachorro, porque ela trabalha só com gatos, para também cuidar de dogs. E foi mais ou menos isso. E foi mágico, assim. Descobri que tinha essa outra possibilidade, né? Esse outro tipo de trabalho. Sim. E na época que eu comecei, tinham poucas pet sitters em Belo Horizonte. Eu sei que a Fernanda já trabalhava, mas tinham poucas pessoas que trabalhavam. Então ainda era um mercado que estava se iniciando aí. Tava engatinhando ainda, né? Ainda estava engatinhando, exatamente. Verdade. E aí, como que você fez para começar? Já que, assim, não tinha muita referência aqui em Belo Horizonte, na internet tudo ainda era meio mato, né? Meu Deus, já pode falar isso, que vergonha. Entregando a idade. Mas a internet era tudo meio mato ainda, né? Então, assim, como que você fez para começar? Porque, de repente, você começa e você fala, nossa, eu tenho que pensar em preço, eu tenho que pensar o que eu vou falar com o cliente. Como é que você fez como é que você abriu esse caminho para você? Lu, e é muito difícil, né, assim, porque é uma coisa que a gente costuma até falar, né, que trabalhar com os bichos é a parte mais fácil do nosso trabalho, a parte mais legal. Agora, vai precificar, fazer orçamento, procurar cliente, fazer marketing, isso tudo é difícil e é chato, assim, não é legal de fazer, não é divertido de fazer. Não. Mas eu fiz duas coisas que foram interessantes, assim. A primeira coisa que eu fiz uma marca direitinho, eu contratei uma designer para criar uma marca, para criar meu material de divulgação, porque eu acho que isso dá um ar de profissionalismo mesmo, de não é bico, né? Você tá levando aquele negócio a sério e tudo. Então a primeira coisa que eu fiz foi essa. Mesmo assim, sem ainda ter um cliente, sem ainda trabalhando, eu já queria ter tudo certinho. E aí eu comecei a cuidar de animais de amigos meus. Eu não cobrava, eu fazia gratuito, porque eu queria ter manejo, eu queria ter mão, assim, ter experiência de mão e ver como é que funcionava e tudo. Então eu fiz isso com 2 amigos e foi ótimo, assim, de ir lá e ver os gatinhos e brincar e criar essa rotina, porque já foi me ajudando. E aí eu contei não só com esses amigos, mas amigos de amigos, para começarem a disseminar a palavra, para começarem a me divulgar também. E eu lembro que assim, o primeiro cliente pago que eu tive veio por indicação de uma amiga. Eram 2 cachorrinhas poodles maravilhosas, super fofas, assim. A família também super bacana, eu cuidava delas como um pet sitter mesmo, né? E eu cobrava, Lu, na época, tipo assim, hoje eu fico vendo a diferença de valor, eu cobrava, assim, sei lá, 1/4 do que eu cobro hoje. Porque não só pela desvalorização, né, de tanto que hoje a gente pode cobrar mais, porque vale mais, mas é porque eu não tinha noção do valor. Eu não sabia calcular, assim, a nossa hora de trabalho, o transporte, nada disso, assim, o valor agregado que a gente tem com a nossa experiência, com o nosso curso, eu cobrava muito barato, muito barato. Por um lado, era ruim porque eu cobrava barato, por outro lado, também foi bom porque também me deu mais experiência e me fez crescer mais. Mas eu fui ter noção de valor real quando eu conheci, mais pessoalmente, outras pet sitters de Belo Horizonte. Quando eu comecei a conversar com a Flávia, com a Fê, com a Alexandrina, a gente começou a ter mais contato, que aí a gente foi alinhando os valores, assim, do tipo, de eu perceber que eu estava totalmente fora do que era o normal, né? Naturalmente que cada profissional tem a sua liberdade de precificar o seu trabalho,
mas se a gente puxa esse valor muito para baixo, a gente desvaloriza o trabalho dos nossos colegas também. Então eu cresci muito conhecendo as pessoas que trabalhavam, que trabalham ainda, né, até hoje com a gente. Acho que esse foi um ponto muito importante para mim. Nossa, eu lembro quando eu comecei a ter contatos também assim, a Flávia me abriu portas para conhecer várias outras pessoas aqui de Belo Horizonte, inclusive você, a Fê, a Alexandrina. E fez muita diferença na minha vida quando eu tive com quem conversar a respeito disso, né, para comparar os valores. Porque quando a gente começa, a gente fica perdida no rolê, né? Igual de outra volta. Totalmente. E aí? A gente fica... Nossa, a parte de não tem a menor ideia, é muito difícil. Menor ideia. A parte de precificação é muito difícil. Principalmente porque, além disso, né? Além da gente, às vezes, não ter referência, falta também... Aliás, tem que levar em consideração também onde você mora, o perfil de público que você vai atender, né? Como é que você vai mensurar aí o valor que você vai cobrar, né? Seu deslocamento ou não. Nossa, é muito difícil, não é fácil mesmo, não. É muito difícil, assim. Eu não tinha muita ideia e, para mim, na verdade, teve uma área que foi mais difícil ainda, que eu acho que é muito mais a sua área, que foi a área do passeio. Quando eu comecei a fazer passeios regulares, ter clientes de passeio, eu tive muita dificuldade de precificar, de saber como fazer um pacote legal para o cliente, tudo. E isso, assim, é uma coisa que a experiência ensina a gente conversar com as outras pessoas, pesquisar valor e tudo, porque é difícil. E uma coisa que eu sei que você tá com turma de curso de passeio agora, que eu tenho certeza que os seus alunos devem ter essa dúvida, é justamente do tipo assim, será que eu não tô cobrando muito caro? Ah, e se eu estiver cobrando muito caro, eu não vou ter clientes, os clientes não vão me querer. Eu tinha muito isso, Lu, muito isso. Nossa, quem assim, nunca? Nossa, eu falava assim, por que alguém vai querer me pagar esse valor por um passeio? E aí você tem que saber, assim, né, a sua qualificação, que você fez curso, você estudou, você se preparou para aquilo. A área do passeio era, assim, mais difícil ainda. Era o que eu mais me... A Thaís a Thaís Trindade mesmo, ela é minha cliente, que ela falou que a gente não sabe se valorizar. Não sabe. Não, a gente tem muita dificuldade. No começo você então, fica... Nossa! E aí você aceita também, eu tenho certeza que você também tem as histórias, você aceitar clientes que você não deve aceitar, que do tipo só vai te dar dor de cabeça, porque você acha que você tem que pegar tudo para tipo de cliente. Então essas coisas acontecem, né? Quando a gente é mais... quando a gente tá mais cru ainda, né? Essas coisas acontecem bastante. Nossa, acontece demais, demais. E aí, inclusive, a próxima pergunta... Mentira, tem uma pergunta antes da próxima pergunta, porque senão a gente vai dar um salto muito grande na história. Como que foi a reação da sua família quando você resolveu largar toda essa formação acadêmica que você tinha e falar assim, galera, vou cuidar de bicho? Lu, foi muito assim... A verdade, assim, os meus pais são maravilhosos, são muito... de incentivar mesmo, de buscar felicidade e tudo. Foi uma preocupação porque eu tinha um emprego público e o emprego público dá uma estabilidade, tudo. Não é que eu ganhava bem, não ganhava, mas era estável, né? Assim, dá uma tranquilidade. E empreender não é garantia de que você vai brilhar na vida. Então, foi uma transição, assim, mas eu acho que para eles entenderam muito fácil o tanto que aquilo me fazia bem. O tanto que essa busca pela felicidade, a busca pela satisfação pessoal misturada com satisfação profissional era importante também, sabe? E foi tranquilo, assim. E igual eu falei, como eu ainda tinha algumas tranquilidade, assim, de morar com eles, de não ter contas exorbitantes para pagar, de ter onde morar, o que comer e tudo, eu tive um pouquinho mais de tranquilidade para fazer essa transição, né, de trabalho. Mas, assim, eu acho muito engraçado os meus colegas, assim, as pessoas que tipo, formaram comigo, ou estiveram no mestrado comigo, assim. É louco, assim, eu tenho uma amiga que estudou comigo, depois ela foi pro mestrado, ela foi pro doutorado. E esses dias eu tava conversando com ela tá tipo arrancando os cabelos, que tá lá estudando, não sei o que.
Ela falou, cara, eu acho que você é a pessoa mais bem-sucedida do nosso círculo de amizades, porque você é feliz. Aí eu falei, assim, porque o que a gente qualifica como sucesso, né? Como ser bem-sucedido? É ganhar um dinheiro? É ter uma posição alta na empresa? Ou é você ser feliz, você estar satisfeito com as suas escolhas, né? Então, acho que tem essas questões também. Não. Gente, eu vou encerrar a live, porque depois dessa eu não preciso de mais nada, gente. Tá vendo? Brilhou, gente. Olha a primeira entrevistada, que maravilha. Já começamos com o pé direito. Nossa, muito, muito importante isso que você falou, Carol. Muito importante mesmo, porque muitas vezes eu vejo pessoas que estão começando ficarem frustradas. Claro que assim, quando o apoio não vem da família, é mais difícil. Mas às vezes também aí, né, é realmente uma questão mais complexa. Mas muitas vezes as pessoas ficam frustradas, né? Ou se escondendo dos colegas, tem aquela dificuldade de admitir que realmente largou uma formação acadêmica para trabalhar nessa área. E, gente, as outras pessoas, elas não têm que entender o que a gente faz. Porque elas estão em um universo completamente diferente. Quem está ali trabalhando na carteira assinada e sempre quis aquilo ali para a vida dela, tem muita dificuldade de entender quem larga tudo para ir para o empreendedorismo, quem larga tudo para poder trabalhar numa área que nem formalizada né? Mas, exatamente. É difícil, assim, a gente entender. E tem uma outra coisa, Lu, que eu acho que você está passando por esse momento também, que eu sinto que eu estou passando e outras pessoas. A gente começa com pet sitter, como dog walk, e aí você acaba expandindo as coisas que você faz, né? Você acaba criando um curso, você acaba escrevendo livros, você vai criando outras coisas, fazendo consultoria, criação de conteúdo. E eu acho que tem uma geração antes da nossa que ainda tem um pouco de dificuldade de entender os trabalhos que não são uma coisa específica, que você não é um advogado, que você não é um engenheiro, você é várias coisas ali, você escreve, você estuda, você dá aula, você cria. E eu pessoalmente acho isso muito enriquecedor, porque isso vai criando tantas possibilidades ali pra gente criar e fazer muitas coisas, se desenvolver e tudo, né? E eu acho que isso faz parte também disso que a gente atua hoje. Sim, nossa, total. Eu tenho uma pessoa que eu chamo de mentora, porque eu comprei o curso dela, assim, ela não me conhece não, mas eu chamo ela de mentora, porque foi, assim, uma virada na minha vida, que é a Isa Moreira. E ela fala sobre o rolê das multipotenciais, e nunca nada na vida fez tanto sentido pra mim. Porque a gente não trabalha com uma coisa, a gente tem essa ânsia, esse instinto natural de fazer mais de uma coisa. A gente se dá bem fazendo mais de uma coisa diferente. A gente é multipotencial. E quem tá ali com certeza formado, às vezes, não tem problema nenhum também. Quem tem uma profissão, escolhe essa profissão e vai seguir o resto da vida. Mas a gente não é assim. E tudo bem se a pessoa não entender também o nosso rolê. Tá tudo bem. A gente não tem que esperar que o outro entenda o que a gente faz. A gente tem que sentir se a gente é feliz com o que a gente faz. Exatamente. Eu acho também que tem esse lance, às vezes, da gente buscar uma validação do outro, sabe? Sim. E, na verdade, a gente precisa ter a nossa validação e a validação do nosso cliente, ou de quem a gente está prestando o serviço, no final das contas, né? Que bom que o mercado de trabalho tem mudado. Eu vejo isso com bons olhos, assim. Que bom que as coisas estão mudando um pouco, que a gente pode atuar de novas maneiras, né, do que era antigamente. Eu fico muito feliz com essa possibilidade. É a questão da tecnologia, né? Ia mudar. Cedo ou tarde, com cada vez mais invenções, né, da tecnologia em diferentes ramos, as coisas iam mudar, né? E que bom. Que bom. Sim, que bom. Também acho isso ótimo, né? Eu também acho muito bom mesmo. E agora, Carol, quais foram os maiores perrengues que você já passou? Ai, Lu, essa pergunta é ótima. E deixa eu já fazer uma adendo. Inclusive, essa semana no meu podcast vai ser um episódio que eu gravei com a Flávia e com a Fê, falando de perrengues, vergonhas, aperto, dificuldade, porque a vida de quem trabalha com bicho não é só diversão o tempo inteiro. A gente passa mas não é mesmo. A gente passa por muito perrengue. Uma das minhas primeiras clientes foi uma indicação de uma amiga
Era uma família que tinha duas gatinhas, assim, muito carinhosas e tudo. Mas uma das gatinhas era extremamente medrosa. Extremamente. Daquelas, assim, que se escondem e você não vê de jeito nenhum. E aí eu conheci a família, sabia que essa gatinha era assim. Só que na primeira visita que eu fiz pra ela, Lu, eu entrei em pânico porque eu não conseguia achar a gata dentro do apartamento. Nossa. E era do tipo assim, era um apartamento, sei lá, no 10º andar, todo telado. Não tinha nenhuma possibilidade da gata não estar dentro do apartamento. Ela não tinha fugido. Mas eu a não gente surta. conseguia achar. E aí eu lembro que era assim, as coisas que a gente se grava na cabeça, né? Era um dia extremamente quente, estava muito quente. E eu lembro de eu suando e procurando a gata. E entrava debaixo da cama e arredava não sei o que e tal. E aí eu fui achar a gatinha, ela estava dentro do forro, esse sofá que puxa o pé, né? Que é expansivo, assim. Ela dentro do forro do sofá, lá dentro. E eu só consegui achar ela porque eu iluminei, tipo, com a lanterna e vi o olhinho brilhando. Mas ela tá aqui. Ufa, ufa. Olha só. E foi tipo assim, era óbvio que ela tava dentro de casa. Só que eu fui ficando tão nervosa com aquilo, ficando tão nervosa. E assim, aí depois, as outras visitas que eu fiz pra essa família, como eu já sabia que aquele era o esconderijo dela, eu já fiquei, tipo, bem tranquila. Eu falei, tá bom, ela tá lá. Passou. Eu acho que esse é tipo o batismo, né? De quem atende gato. Que é perder o gato dentro da casa do cliente. Aquele momento que, por mais que a sua razão te fale, não tem como o gato ter saído, você surta. Seu emocional eu surtei. Tira do rumo. Não, e eu tava até conversando isso com a Flávia, parece que o nosso cérebro desliga, porque você para de pensar, você não tá nem pensando mais, você fica fica louco ali. E aí eu comecei a pensar, gente, será que na hora que eu abri a porta eu não vi, ela fugiu e entrou no elevador? Loucura completa, não, sabe? Eu já procurei gato dentro do forno do fogão. Tá vendo? Já abri o forno do fogão, abri geladeira. Meu Deus. Será que o gato entrou aqui? Será que o gato entrou aqui? Ai, Lu, e aí, assim, depois que a gente começa a lidar com que é assim, você vai aprendendo. Porque o que eu fazia com essa gata? Eu achava que eu tinha que pegar a gata de dentro do forro do sofá. Eu ficava agoniada que a gata estava lá dentro. Eu falava, eu não posso deixar ela lá. Tadinha, eu tenho que tirar ela de lá, não sei o quê. E aí, pra gata, isso era mega estressante, assim, mega estressante. Aí, conforme eu fui estudando um pouco mais de comportamento, entendendo, eu falei, não, eu tenho que deixar ela lá, ela tá bem lá. Deixa tá ela, tudo sabe? bem. Deixa ela. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então ela tá lá, deixa, gata. Mas essa família eu lembro muito bem. E era justamente dessa época ainda que eu cobrava muito pouco. E eu ficava pensando, Luda, tipo assim, eu acho que o tanto que eu cobro não tá pagando esse meu nervoso, sabe? Começou a cair a ficha de que tem um negócio regulado aqui. Tem uma coisa estranha aqui, tem uma coisa estranha. Esse foi um dos casos assim, que eu me lembro mais de aprendizado, sabe? De começar a me tocar de que tinha alguma coisa que, assim, que eu tô aprendendo, tô crescendo, tô aprendendo e tudo. Eu tenho que aprender a lidar com gatinhos que são assim, que talvez eles não queiram me ver, sabe? Tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Gente, eu tenho uns perrengues bons também. Não, você tem que ir lá no podcast contá-lo agora. Eu vou. Não, eu tava falando com as meninas que a gente vai lembrando das histórias. Você vai lembrando de cada coisa. Assim, uma outra história rapidinho pra eu te contar. A única vez na minha vida que eu fui assaltada andando com um cachorro de cliente. A única vez na minha vida. Foi assaltada? Fui. E era tipo assim. Não foi assalto que de manhã. Cachorro, não, né? Não, graças a Deus não. Porque, olha só, eu tava andando com esse meu clientinho, que era um shih tzu, mega bonzinho, domingo, 8 horas da manhã. Sim, rua tranquila, só, sabe, gente tranquila e tudo. E aí eu fui assaltado, um cara pediu o celular, eu tava com um relógio, pediu o relógio e tudo. E aí o meu pensamento era esse, Lu, falava, eu não posso deixar ele pegar o cachorro.
Eu não poderia liberar meu cachorro. A única coisa que eu pensava era isso. Toma tudo! Toma, vai. Aí eu lembro que eu agarrei o cachorro, como ele era pequenininho, ele era um shih tzu. Eu agarrei, o cachorro fui correndo pra casa dele e falei, não, leva tudo pro cachorro, Menos o cachorro. Ai, Lu, que trauma, sabe? Que trauma. Nossa, ser assaltado é horrível. Ser assaltado é horrível, mas engraçado, já me perguntaram várias vezes se eu não tenho medo, né, de alguém tentar roubar o cachorro e tal. E, gente, eu nunca parei pra pensar nisso, de verdade, assim. Não é algo que eu fico pensando. Não é, claro que assim, eu sei que acontece, inclusive eu fico sempre atenta. Gente que para me perguntar sobre raça de cachorro, gente que vem querer conversar demais, eu respondo andando. Eu nunca paro para conversar sobre esse assunto com as pessoas. Ah, é castrado? Não é, mas é fêmea. Ó, não paro. Mas já vai andando. Já vou andando. Mas não é algo que eu fico pensando a respeito. Acho que é até por questão de não atrair também, sabe? Mas Deus me livre acontecer uma coisa dessas, meu Deus do céu. E aí, eu ia pegar o cachorro e sair correndo também. Eu fiz carrei o Tobias e saí correndo. E tem outras coisas que a gente começa a pensar, tipo assim, não vou andar naquela rua, porque aquela rua é muito deserta. Não vou passar na frente daquele lugar, porque aquele lugar é muito escuro. Então a gente vai se ligando, né, Lu? E tem uma outra questão também, que é o fato da gente ser mulher. Então, se sendo mulher, você tem que estar mais esperto muito mais ainda, assim. Fica esperto, fica ligado, não distrai, sabe? O tempo inteiro de olho no que está acontecendo em volta. Mas foi só essa vez. Essa foi a única vez que aconteceu, tipo assim, de ser assaltado da minha vida inteira. Eu falei com a mãe do Tobias, eu falei, olha, eu acho que o Tobias me deu um azar, viu? Tadinho, ele nem sacou que era o que estava acontecendo, ele estava lá vivendo o vidinho dele. Ai, gente. Carol, o que você mais gosta na área? Lu, assim, eu gosto muito da parte mais óbvia, que é ter o contato com os animais, que eu acho que é uma das coisas que leva a gente a trabalhar com isso, a gente ter o contato com os bichos. Agora, o que eu mais gosto mesmo de trabalhar na nossa área, do jeito que a gente trabalha, é trabalhar para mim. Isso eu gosto muito, assim. E isso é uma faca de dois gumes, né? Porque quando você trabalha para você mesmo, naturalmente tudo que você produz é seu, só que também depende de você. Você que é quem tem que fazer as coisas acontecerem, né? As coisas não estão prontas. Mas eu gosto muito disso, de eu ser responsável pelo que eu estou fazendo, sabe? Eu tenho que dar satisfação para o meu cliente, que é com quem eu tenho responsabilidade, mas eu não tenho alguém acima de mim. E isso eu gosto muito, de verdade, sabe? De ter minha própria empresa, de trabalhar nos meus termos, no meu tempo, do jeito que eu quero, sem fazer as coisas que eu não concordo, assim. E isso me dá uma liberdade até hoje muito grande. Assim. Eu gosto bastante que seja assim. E aí, não é especificamente na nossa área, mas é qualquer área que as pessoas decidam ser autônomas ou decidam empreender, podem, né, passar por isso também, né? Sim, verdade. E o que você menos gosta? O que eu menos gosto? É uma boa pergunta. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas assim, tem uma coisa específica que eu não gosto, que tem muito a ver com a nossa área, que é as relações que podem ser um pouco esquisitas entre os humanos e os animais. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem clientes que são maravilhosos, que gostam muito dos bichos, que fazem tudo certo. Beleza. Mas de vez em quando a gente atende uma família que não é tão legal, que não cuida tão legal daquele animal, que não se envolve. O pessoal que trabalha mais com a parte de treino comportamental, sabe que isso é terrível, assim, você ter uma família que não está envolvida, que não está interessada. Assim, essa questão da negligência, e eu acho que isso, para nós, é uma coisa que às vezes pega de um lado muito emocional. Que a gente se envolve pessoalmente, emocionalmente com aqueles animais e começa a ficar pesado. A gente até conversou quando você foi lá no podcast sobre a questão da gente se envolver em excesso com resgate, com abrigo e tudo.
E isso pra mim é uma coisa que me atrapalha, eu acho que às vezes até profissionalmente, porque eu acabo me envolvendo tanto com aquelas coisas, assim, com o jeito da família, com aquele animal, que fica pesado, que começa a ficar difícil, sabe? E isso é uma questão que eu gostaria assim, de ser capaz de me descolar um pouco de questões que não estão na nossa mão, assim, que a gente não pode agir, né? A gente Mas acaba entrando em sofrimento, né? A gente acaba entrando em sofrimento, não é fácil mesmo, não. Principalmente quando. Porque às vezes a gente fica sabendo de casos. O problema é quando a gente está atendendo. Quando a gente já tem apego ali, a gente cria apego com aquele animal. Não é fácil. Essa parte é realmente bem difícil, você tem razão. Teve uma história que para mim me pesou muito, que era uma família que tinha uns 5 gatinhos, e um dos gatinhos ficou muito doente. E eu lembro assim, que eu levei ele para internar, que eu tirei ele de internação para levar para casa. Eu não acompanhei a eutanásia dele, ele foi eutanasiado, eu não acompanhei, mas eu fui na casa, tipo, no dia seguinte que ele foi eutanasiado. Foi muito ruim, sabe, Lu? Tipo assim, eu não tinha nenhuma responsabilidade em relação àquilo, o gatinho ficou doente, tudo. Mas esse envolvimento, toda vez que a gente perde um cliente, que acontece alguma coisa, isso pra mim ainda pesa muito, sabe? Ainda pesa muito. Mesmo quando é cliente, assim, muito idoso, que você sabe que já está, né, num processo para morrer e tudo, isso ainda me pesa. E eu acho que é difícil, né? A gente fica tão... vai ficando pesado isso. Não, nem me fale. E assim, principalmente quando tá doente, porque a gente cria expectativa, né? A gente cria expectativa que vai melhorar. Porque, igual você falou, quando tá envelhecendo, mudar, né? Tá envelhecendo. Né? Paciência, a gente queria que não, mas não tem o que fazer. Agora, quando tá doente, a gente cria expectativa que vai melhorar. Exatamente. É pesado, né? É pesado isso. Vamos mudar de assunto. E aí, eu queria que você deixasse agora uma dica para quem está começando. Assim, o que você diria para quem está querendo entrar nessa área ou para quem já entrou, mas está ali no comecinho, perdido no rolê? Então, tem algumas coisas que eu acho que ajudam muito a gente a ter um norte, assim. Se for possível, dentro das condições e tudo, faça um curso ou de comportamento, ou um curso de dog walker, igual o curso da Lu, ou faça um curso de pet sitter, ou uma consultoria direcionada, porque eu acho que ajuda muito a te dar um caminho, a te ajudar a você começar ali, a ter um direcionamento. E outra coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas, quando você está começando, você determinar para você se você quer levar aquele trabalho como um trabalho assim, de tempo integral, se vai ser realmente a sua profissão, o seu trabalho, ou se vai ser uma coisa complementar. Não tem problema ser uma coisa complementar, mas eu gosto quando as coisas são mais bem definidas, assim. A gente, por exemplo, você, as meninas que estavam falando, a gente trabalha com animais num tempo integral, é o nosso sustento e tudo. E eu acho que isso muda o investimento que a gente faz do nosso tempo, do nosso dinheiro. A gente investe muito nisso. Porque é para ser o tempo todo, assim, é para ser a nossa vida, né? E se a pessoa que está começando, ela já tem essa cabeça do tipo, eu quero investir muito nisso, eu acho que já dá um passo muito grande. Assim, eu vou investir grana, eu vou investir tempo, eu vou estudar, eu vou ler muito, eu quero estudar muito, eu quero estar aprimorado, eu vou assistir vídeo. E assim, tá cheio de profissional massa aí no Instagram, no YouTube. Pesquisa, galera, assiste vídeo, manda mensagem, troca ideia, faz contato. E assim, eu acho que a maior, assim, já é uma mão na roda pra você começar bem, sabe? Começar já com o pé direito. Verdade. Não, muito bem colocado, Carol. Acho que quem ouviu aí, que tá começando, dá muito valor para isso que a Carol acabou de falar. Porque, de verdade, faz diferença. Ai, a Bruna é maravilhosa. Oi? A Bruna é maravilhosa. Comentando, a Bruna é incrível. Isso, assim, só um outro comentário rapidinho, Lu.
façam bons contatos, tenham bons amigos, pessoas boas no seu círculo. Isso é uma coisa que a gente toda hora fala, assim, que eu me acho muito privilegiada, porque o tanto de gente, assim, incrível que eu tenho contato aqui. É você, é a Bruna, é a Bela, é a Fê, é tipo assim, só gente massa mesmo, que vai agregar conteúdo, profissionais boas, mulheres fortes, incríveis, sabe? Então façam bons contatos no sentido de ter esse apoio massa mesmo, né? Você tá cercado de gente que quer te ver crescer, que quer trabalhar com você e tudo. Acho que isso é muito legal. Não entra nessa noia de que, eu tô competindo, sabe? Eu tenho Sim, que ser sim. melhor. Não tem, cara, tem trabalho para todo mundo. Tem aí, o Diego falando, que faz toda a diferença na nossa pessoa. E faz mesmo, a gente ter galera Muito. massa com a gente, caminhando junto e tudo. Tem espaço para todo mundo trabalhar. A gente tem muito bicho no mundo, tem espaço para Sim. todo mundo agir, todo mundo atuar. E você falou uma coisa muito importante também, Carol, que eu queria ressaltar. Mulheres, por favor, apoiem mulheres. Apoiem, Isso por aí. favor, porque pra gente Total. já é trabalho triplicado, quadriplicado. Se a gente entrar nisso que a sociedade já coloca pra gente desde que a gente nasce, de ficar competindo uma com a outra, a gente não vai para lugar nenhum. A gente ganha Não cai muito nessa, mais. com certeza. A gente ganha muito mais quando a gente tem isso aqui, ó, essa troca, esse diálogo. A Carol, a Fê, a Alexandrina, a Flávia, a gente sabe o tanto que faz diferença, né, pra gente ali se apoiar no dia a dia, nos casos, tirar Com dúvida, certeza. conversar, né? Eu tenho a Bruna também. Gente, se apoiem, sabe? Faz muito. Já é difícil ser uma profissão não regulamentada, porque a gente meio que tem que quase que tirar as coisas da nossa cabeça. Se a gente não tiver contato para trocar, para se regular, Não tiver uma nossa, rede de apoio, sabe? não tiver uma rede de apoio, E faz toda a diferença, com toda certeza. É muito melhor. É muito melhor trabalhar assim do que trabalhar toda hora achando que estão competindo, que querem roubar meus clientes. Isso não é massa, gente. O legal é não. trabalhar E, junto, gente, todo mundo trabalhando junto. sim, e sinceramente, por outro lado, também foge de gente que tem muito essa vibe, sabe? Foge de gente que fica insistindo nessa questão de ficar entrando no Instagram do outro para criticar, entrando no Instagram do outro para apontar dedo, sabe? Sai disso, sabe? Não dá. Não dá, como é que fala, ibope para esse tipo de coisa, não? Porque isso também atrapalha e não te leva a lugar nenhum. Não vale a pena. Exatamente. Igual a Thaís falou aqui no chat, indicações ao invés de desavenças. Muito melhor você ter lá uns veterinários massas para indicar, você ter comportamento legal para indicar, passeador, banhoso. Vai ter sempre algum profissional muito melhor que a gente pode indicar, colocar ali para trabalhar junto e tudo. Então, esse aí é um dos grandes insights mesmo. Verdade. E tem sempre uma experiência que o outro já passou e que você pode aprender com ela. Às vezes você não precisa passar por aquilo também. Porque, assim, gente, acontece de tudo. Acontece de tudo. 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 Aí, é tudo. Assim, é tudo incrível o que acontece com a gente. Dá pra escrever um livro. É de tudo que acontece. Então, assim, às vezes você passa uma situação muito louca, você fala assim, meu Deus, eu não sei nem o que pensar aqui. Aí você tem um grupo lá de pessoas bacanas, você manda lá no grupo e fala, gente, socorro. Me ajuda. Me ajuda. É enriquecedor, gente, pra vida. Nossa, eu não vou ficar citando citar todo mundo que eu tenho bons contatos é difícil, porque às vezes a gente deixa alguém de fora, mas é muita gente, graças a Deus. Gente, vocês têm alguma pergunta, gente, pra Carol, pra gente finalizar? Algum comentário? Eu vi que algumas pessoas já comentaram aqui algumas coisas bem bacanas. E sigam a Carol, gente. Vai lá no Instagram dela, tem muita coisa bacana. Tem o podcast, tem o canal no YouTube, tem o Minuto Pet. Ela também... gente, cliente que vai levar pet para viajar, procura a Carol. Ela é especialista nisso, ela sabe tudo sobre viagem com pets. Já me ajudou demais, já passei um monte de cliente para ela para tirar dúvida. Porque eu não tenho know-how pra isso, gente. Ela sabe de tudo. Inclusive, a Bela da Cama de Gato, que tá assistindo a gente, eu tava lendo o relato da Bela, que viajou, acho que foram 7 gatos na Bela, que foi um trampo. Lu, depois lê, que você vai ver o relato. Vou dar uma olhada.
Aqui, ó, a Valéria perguntou pra você. Carol, você demorou a conseguir os primeiros clientes? Ótima pergunta. Então, até que não. Assim, os primeiros clientes que eu fiz com os meus amigos, que era gratuito e tal, não demorou. Foi tipo assim, eu comecei a trabalhar e já falei, gente, deixa eu cuidar do seu gato, deixa eu ir lá ver seu cachorro e tal. E aí foi tipo assim, uns 2, 3 meses que eu tava já com a Pet Lady, fazendo, né, marca e tudo, eu já consegui. Aí, os primeiros clientes pagos demorou assim, mais um pouquinho, mais uns meses. Só que o que aconteceu? Tem uma época do ano para pet sitter que é uma época de ouro, que é o Natal, o Ano Novo e Janeiro, assim, nessa época. E aí, quando chegou nessa época, que aí explodiu. Eu tive, sim, um aumento muito grande de clientes, justamente porque eu já conhecia outras pet sitters, e aí é nessa hora que começa muita indicação. De, tipo, eu não posso te atender, mas eu vou te indicar fulano. Eu não, nessa área eu não atendo, mas fulano atende, tudo. Então, foi nessa época. E assim, tem uma questão que eu aprendi uma vez num curso, que é interessante o pessoal saber. É muito mais, assim, barato você manter um cliente do que você conquistar clientes novos. Então, como que isso funciona pra gente? Tem cliente que eu atendo desde 2015, que são famílias que eu atendo há muito tempo. Então, são pessoas que sempre voltam, que você sempre vai atender, assim, você já sabe. No carnaval eles viajam, no final do ano eles viajam, eles têm uma certa rotina, você já tem aquele hábito, né? Igual acontece com a gente, né, Lu? Tem cliente que você já tem a chave da casa da pessoa, que você não tem nem que ter esse tipo de... esse contato inicial que despende tempo, né? Que a gente tem que visitar o cliente e tudo. O Diego está comentando que as creches e os hotéis também são indicadores. São super indicadores. E é muito legal a gente já ter as creches e hotéis que a gente gosta, ou as hospedagens familiares também, né? Hospedagem domiciliar que você indica. E a gente indica eles e eles indicam também a gente. Sim. E aí uma coisa que é muito legal é você ser absolutamente honesto com o seu cliente. Assim. Eu quero dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Uma família entrou em contato comigo, eles têm 2 cachorrinhas, e aí nós, numa conversa, a gente conversou bastante, a gente chegou à conclusão que o melhor para aquelas cachorrinhas era ir para um hotel, porque elas não iam ficar muito bem só com a pet sitter, só em casa. E aí nós chegamos a essa conclusão juntos, e foi tudo legal, a gente criou um hotel para eles e tudo. Passou uns 2 anos, uma outra cliente me procurou e falou assim, quem me indicou foi o fulano, das cachorrinhas tal e tal e tal. Aí eu fui lembrar da história e falei, gente, mas eu nunca nem atendi ele. Aí ela falou, não, mas ele me disse que você foi muito bacana com ele, que vocês conversaram muito. Eu falei, olha, tá vendo? Tipo assim, ele não é meu cliente, mas o fato de eu ter sido honesta com ele, de ter sido gentil, conversado, explicado, gerou essa indicação futura. Então, e isso é uma coisa legal, assim, a gente tem que ter relações interpessoais positivas, né? Sejam clientes ou não também. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante sobre essa questão do final do ano. Gente, vocês não têm ideia de como que fica grupo de pet sitter em final de ano. É uma loucura. É uma loucura. É humanamente impossível a gente atender todo mundo que procura a gente. Então a gente tem que ter quem indicar também. Nossa, é muito difícil quando você não tem outros contatos. Porque você fica pensando, nossa, eu não quero deixar essa pessoa que não é meu cliente na mão. Uhum. Mas às vezes, e se eu não tiver quem indicar? Né? Então tem que ter essa rede de contato. Porque precisa, gente. Não tem como atender todo mundo. Você vai precisar ter contatos para indicar. E aí é o que a Carol falou. A pessoa pode não ser seu cliente, né? De te contratar. Mas você não deixou de atender quando você indicou alguém. Seja outro tipo de serviço ou outra profissional que faria o mesmo serviço que você. E aí você conquista uma pessoa que vai indicar, que pode indicar seu trabalho futuramente. Faz muita diferença. Gente. São pontes que a gente cria. Exatamente. Ai, gente, que delícia de bate-papo, Carol. Tô feliz demais com a estreia do quadro. Foi muito bom. Que bom que você gostou, Lu. Eu falo mais que o homem do saco, né? Falo até dizer chega aqui. Nossa, eu também. Eu tenho que ficar me controlando, olhando o relógio, porque se deixar eu vou embora, gente. Vai direto, né?
Mineira, né, Pega no gente? assunto e vai. E a gente ainda tá em quarentena, né? Então, assim, a gente fica mais carente ainda de conversar com as pessoas. Então, aí, se deixar, Nossa! vai até amanhã. Deixa eu ver aqui, acho que aqui, ó. Ai, que Eu bonitinho fico até. dele. A cama de gato. Como é que chama a menina da cama de gato mesmo? É a Bela, ela chama A Bela. Bela. Gente, eu sou muito ruim com nomes. Eu sou boa de fisionomia, me perdoem. Ela falou assim: eu fico até com medo quando chega a notificação no celular. Tem que ter parceria, sim. Sim, nossa, vai dando assim, gente, uma taquicardia no final do ano quando chega a mensagem de número novo. Você fala assim: meu Deus, eu não dou conta de atender. Não E dou. é aquilo, né? A gente sempre dá preferência para os nossos clientes antigos. E aí, Sim, às vezes, Lu, já teve várias, acho que já teve uns 2 anos, que chegou novembro, eu já tinha fechado a minha agenda. Eu já tinha fechado, falei, não atendo mais ninguém daqui pra frente, assim, tem que ser só e a meus tendência clientes mesmo. é a tendência, né? Porque à medida que você vai fechando uma cartela de clientes fixos, É, chega um momento que você não consegue atender clientes novos. E aí você precisa de alguém de confiança para indicar mesmo, né? exatamente, tem que ter Ou parceria. às vezes é um cliente antigo que mudou de região, mudou de bairro, que você não consegue atender, você É, precisa ter alguém de nossa, isso confiança para acontece indicar. demais. E às vezes você quer atender, mas você não dá, fica muito fora de mão e tudo. Fala, fulano, não tem jeito. Aí você tem que indicar uma pessoa que você sabe que cuidaria daquela família tão bem quanto você, né? Quanto você. E aí, assim, isso é muito legal, a gente ter, tipo assim, uma rede mesmo. Assim, você vai indicar outra pet sitter, um passeador, você vai indicar o banho-tosa, você vai indicar o veterinário que você confia, para ser aquelas pessoas super legais que estão ali, né, trabalhando juntos, né? Exatamente. Carol, muitíssimo obrigada. Adorei, 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 Ai, adorei. Lu, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite. Fiquei Ah, muito imagina. feliz de vir. Foi uma delícia. Acho que o seu quadro tem tudo para dar super certo aí também nas próximas vezes, sabe? Ah, Mas que foi bom, muito espero que legal, sim. Lu. Obrigada. E agradecer a todo mundo que assistiu a gente, que mandou os comentários. O pessoal é maravilhoso também, né? Todo mundo Demais. participando super bem. Obrigada, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente numa sexta-feira à noite de um Pois é! pré-carnaval, né? Um pré-carnaval que não vai rolar muito, mas muito obrigada pela presença de todo mundo, gente. E compartilhem a live também. Às vezes alguém não pôde assistir hoje porque está no trabalho ainda, está estudando, enfim, está resolvendo as coisas da vida. Compartilhem para que outras pessoas possam assistir esse bate-papo tão legal também. Muito Isso aí! obrigada. Um beijo e até a próxima. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.